Olá, pessoal! E aí, como que vocês estão? Estamos iniciando mais uma quarta-feira de SOS Psi. Vim aqui tirar mais uma dúvida de vocês. Entram aí, começam a entrar. A caixinha, né? A perguntinha que veio na caixinha para mim foi a seguinte: pessoas que são sempre vítimas e boazinhas, mas nos fazem mal. Como lidar com essas pessoas? Vocês têm alguma pessoa que você conhece que se faz de vítima e que muitas vezes se sente culpado, né? O tempo todo. Manda aí para essa pessoa, manda para a pessoa que não tá conseguindo lidar, às vezes com pai, com mãe, com namorado, namorada, que às vezes, né, se faz de vítima e a pessoa não tá sabendo lidar com isso. Então manda aí que eu vou falar hoje e vou esclarecer aqui para vocês. Bom, principal situação que acontece com essas pessoas, né? Eu acho que a principal questão é que essas pessoas elas não têm a autorresponsabilidade ou não querem ter essa autorresponsabilidade, porque são pessoas que muitas vezes, né, o tempo todo na verdade, responsabiliza, né, atribui a responsabilidade ou mesmo culpam o universo, o mundo, as outras pessoas por elas não serem capazes de conseguir fazer alguma mudança em sua vida, por não conseguir muitas vezes solucionar algum problema. Então elas jogam essa responsabilidade ao outro, né, e não se responsabiliza. Esse é o principal ponto aí de uma pessoa que sempre está se vitimizando. Então são pessoas extremamente negativas, né? Colocam como se o mundo, o universo estivesse contra eles o tempo todo. Qualquer contratempo que seja pequeno, né? Uma situação pequena no dia a dia se torna um grande problema na vida dela e até muitas vezes é como se estivesse confirmando, realmente, ó, você viu, minha vida nunca dá certo, né? Também são pessoas que se queixam o tempo todo e tem a falta de empatia. É claro, né? São pessoas que sempre estão olhando para a vida delas, né? Para os problemas delas e nunca conseguem enxergar que o outro também tem os seus problemas, que tem suas questões, né? Sempre é com elas. O problema, né? O mundo tá contra elas e é com elas, né? Então, enfim. Então, existe pouca empatia com essas pessoas. Pessoas que também se vitimizam são pessoas que têm baixa autoestima, né? Não tem essa autoconfiança, né? Então elas nunca se sentem capazes de fazer qualquer coisa na sua vida, né? De superar obstáculos da vida, enfim. E principalmente elas também não acredito que nunca vão conseguir a admiração, né? O apoio, a confiança dos outros, né? Sempre vão achar que não são capazes, né, de fazer essas questões. E aí, o que entra? Entra a manipulação, né? É um tipo de mecanismo de defesa delas. Por quê? Para elas se vitimizar, elas têm que manipular o outro, ou, né, seja lá o que for, no sentido do outro sentir pena, né, dó, muitas vezes se sentir culpado, né? Essas pessoas que se fazem de vítima, muitas vezes né, o outro que está do outro lado, ele se sente muito culpado o tempo todo, parece que é culpa dele que as coisas não que não tá funcionando, que não tá acontecendo, que não tá dando certo, né? Mas o que acontece? Ocorre uma imaturidade, né? Porque essas pessoas muitas vezes elas projetam circunstâncias, situações da sua infância, né? Para psicanálise a gente fala que a pessoa ela parou em uma parte da infância, né? Seja lá um trauma ou alguma situação, né? Por isso que precisa buscar terapia para buscar entender o que ocorreu, que a pessoa ela para naquele momento da infância e ela não cresce, ela não amadurece, né? Ela cresce assim, né? Fisicamente, né? Com idade e tudo, mas psicologicamente não, né? Então ela fica presa naquela imaturidade, naquele momento da infância que sim, naquele momento ela era indefesa, só que aí ela projeta para a vida adulta, né? Por isso que é importante que a pessoa busque a terapia, mas é difícil, por quê?
queira ou não, é um mecanismo que ela utiliza a vida inteira, né? A gente fala que é um mecanismo de defesa. Se ela utiliza a vida inteira, lógico, tem situações que são conscientes e inconscientes. Muitas vezes a pessoa vai agindo, se fazendo de vítima sem perceber, mas algumas vezes ela tem um ganho secundário, né? Ela precisa se fazer de vítima para ter um ganho ali na situação, para que ela não se responsabilize, né? Então a pessoa em terapia ela precisa reconhecer, ela precisa querer sair dessa zona de conforto, porque se torna uma zona de conforto para essa pessoa, né? E querer também trabalhar essa autorresponsabilidade, porque é o ponto principal de pessoas que se fazem de vítima. Ela não quer se responsabilizar com o que dá errado na vida, o que acontece na vida dela, certo? E aí, como lidar com isso, né? Aí vem a questão. A gente tem que pensar o seguinte: não somos responsáveis, né? A gente não consegue controlar o outro, o comportamento do outro, a mudança do outro, enfim, já falei várias vezes aqui e a gente sabe disso, que a gente não tem como mudar a pessoa, mas a gente tem como escolher qual comportamento que você vai querer fazer ou, né, agir diante daquela pessoa que sempre se faz de vítima. Eu sempre coloco, eu falo para os meus pacientes que qualquer tipo de relação é importante a comunicação assertiva. Então, quando você tem um diálogo franco e direto com a pessoa, né, pontua para aquela pessoa o quanto ela está se vitimizando naquela situação, né, ou o quanto que ela está culpando ou responsabilizando, que muitas vezes não é culpa do outro. Quando você coloca isso de uma forma clara e sem ser agressiva, né, vamos pensar, comunicação assertiva, não precisa ter agressividade. É muito mais fácil do outro compreender, né, o que você está querendo dizer para ele. E o que acontece com essas pessoas, muitas vezes? Quando acontece isso, do outro pontuar, falar, você tá acontecendo isso tá me incomodando e tudo, a pessoa ela percebe que esse jogo de manipulação não vai funcionar mais com você. Então ela tira, né, deixa de lado aquela posição de inferioridade e acaba o quê? Tomando uma posição de igual para igual com você, né? Então ela deixa aquela posição de inferior, de vítima, enfim, que vê que não vai funcionar mais com você e toma ali uma responsabilidade, né, em si. Mas tem aquela questão também, nossa, Diana, eu já conversei, não sei o que, às vezes, né, um familiar, né, então tá ali o tempo todo, aí já falei, já pontuei, não adiantou, a pessoa não mudou, aí é você que vai ter que escolher, né, e muitas vezes é importante para que você mantenha a sua sanidade mental, porque, queira ou não, chega um momento que você não começa aquela confusão, tipo, eu sinto culpa, mas ao mesmo tempo tô sentindo raiva porque eu sei que não é minha culpa, ou tô sentindo raiva porque o tempo todo eu tenho que sentir dó daquela pessoa, mas, né, tá vendo ali a situação, não tem por que sentir aquilo, então você começa a vir aquele mal-estar, aquela raiva, e ali você não, né, se perde, não consegue lidar com aquilo. Então é importante muitas vezes, se não houver essa mudança através de uma comunicação, se afastar dessa pessoa, né? Também tem a questão de não alimentar as reclamações, né? Um exemplo que é bem comum, que às vezes eu escuto, né? Seja aqui na clínica ou em outros, ou com as pessoas que eu conheço, de amiga, vamos sair final de semana? Ai, nossa, essa semana tá difícil. No trabalho aconteceu isso, meu gerente brigou comigo. Em casa tá assim, não aguento isso, não sei o que. Gente, começa a jogar um monte de coisa pra você, você fica, meu Deus, o que eu faço? Nesse momento, é só pensar não alimentar essas reclamações que a pessoa tá te falando, né? A primeira pergunta era, vamos sair final de semana? Se a pessoa não te respondeu, é só você falar, então você não vai poder ir, né? Certo? Ou seja, a pessoa percebe que ou ela te responde, né, fala, né, se vai poder ou não, ou senão enfim, ela percebe ali que ela não tem como ficar fazendo essas reclamações com você. Então é uma das dicas, né, que é importante. Mas
enfim, é importante a comunicação. Então, gente, sei que é difícil, né? É difícil lidar com essas pessoas, mas é importante que também olhe e busque, né, aconselhar essas pessoas a fazer a terapia, porque isso está relacionado lá ao passado delas, né? Então tem todo um trabalho, tem como trabalhar isso. Então, muitas vezes também vale a dica aí de conversar com a pessoa, mostrar o quanto que muitas vezes ela tem esse comportamento e é importante ela buscar terapia, porque senão ela vai também afastando todas as pessoas que estão em sua volta, tá certo? Espero que eu tenha esclarecido aqui essa perguntinha. É um tema bem legal também, então espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, eu vou salvar aqui a live e também vou postar lá no meu canal no YouTube. Quem não tá lá ainda inscrito, se inscreve, né? Curte lá também, tá bom? Beijo!